Por mais terrível que se te apresente a situação, segue adiante, sem desfalecimento. O desânimo é inimigo sutil que inutiliza os mais belos empreendimentos da vida. Seus amigos te abandonaram ante os insucessos econômicos ou afetivos que te chegaram. Seus parentes e os afetos resolveram afastar-se por motivos que desconheces. Se tudo te empurra ao limite estreito da solidão, recompõe-te intimamente e espera. É provável que te sintas a sós e que, aparentemente, estejas sem companhia. Isto, porém, não é uma realidade espiritual, mas o reflexo do momentâneo estado de alma que te assalta. Nunca estás sozinho. Fazendo parte integrante da criação, ela está em ti, quanto nela te encontras. No lugar onde estejas, Deus está contigo. No lar, no trabalho, no espairecimento, no repouso, na doença, na saúde, nele aurindo consolo e forças para prosseguires nos mistérios a que te vinculas. Somente te sentirás a sós se deixares de preservar o vínculo consciente com seu amor. Mesmo assim, ele permanecerá contigo. Estás unido a toda a humanidade. Vão-se umas pessoas, outras chegam. Não te amargures com as que partem. Não te entusiasmes com as que chegam. As criaturas passam como veículos vivos. Têm um destino e não as podes deter. Compreendendo esse impositivo, faze-te o amigo e irmão de quem encontres no caminho, não retendo ao teu lado, nem te fixando no dele. Ajuda-o e segue. Só Deus, porém, é sempre o constante companheiro. Por isso, nunca te permita sentir solidão. Olá, boa noite a todos. Mais uma edição do nosso Conversando sobre o Espiritismo, nessa quinta-feira, 9 de julho. Aqui conosco o médium Divaldo Franco, que hoje fará uma pequena preleção no início e teremos mais espaço para as perguntas, que já podem ser preparadas a partir de agora. Neste momento, então, vamos convidar a nossa irmã Solange Seixas para a prece de abertura. Senhor Jesus, divino pastor das nossas vidas, muitas das tuas ovelhas trazendo o coração lancetado pela dor, pelas angústias e sofrimentos do momento em que passamos, de alma genuflexa, suplicamos-te que nos abençoes, para que a aragem da tua paz, penetrando os nossos corações, dê-nos força, Senhor, para prosseguirmos na luta da existência humana, vencendo os desafios para construirmos a veste nupcial com as marcas das superações que tivermos e nos apresentarmos como filhos de Deus que buscam seguir-te, perseguindo os teus ensinamentos que nos acenam como roteiro de libertação para alcançarmos a felicidade. Ajuda-nos, Senhor,
a sabermos ajudar, compreender, perdoar, para assim estarmos repletos de estruturas para prosseguirmos na tua direção. Tu que és o Rei Solar, que nos atrai a cada instante, deixa-nos sentir a tua presença, aplacando a nossa sede de paz e dando-nos a coragem da fé para vencermos a nós próprios. Vem ter conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor. Fica em nossos corações, abençoando-nos, hoje e sempre, que assim seja. Estúdio Divaldo Franco, e o nosso convidado desta noite é o nosso amigo Marcelo Neto, diretamente dos Estados Unidos, da Flórida, presidente da Federação Espírita da Flórida, expositor, palestrante espírita e colaborador com o Espiritismo dos Estados Unidos. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Faça, por favor, a sua apresentação para todos nós. Eu agradeço imensamente o convite que nos foi feito aos trabalhadores da Mansão do Caminho, a você, Mário Sérgio, ao nosso queridíssimo Divaldo e à equipe que está por trás deste empreendimento virtual. Com muita honra, com muita alegria, aqui estamos para compartilhar algumas informações. Muito bem, então agora com a palavra com o Divaldo Franco. Senhoras e senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas e amigos que nos acompanham através da Web TV Mansão do Caminho e outros órgãos da vida virtual, nossos votos de muita paz. Ao anoitecer, recebendo a visita de um coração muito afetuoso, essa amiga narrou-me um fato realmente fascinante. Uma antropóloga, fazendo uma análise da historiografia do ser humano, observou, por exemplo, que um grande número de pessoas, de homens que haviam morrido através da história, era decorrência de problema nas pernas, quando os ossos quebravam, porque não tinha quem os ajudasse. Naturalmente, eles faleciam por infecção. Ela notou, no entanto, que na ossatura de um indivíduo havia curativo, e ele teve uma vida maior do que os seus ancestros. Então, essa notável antropóloga chegou a uma conclusão curiosa. A ação dessa pessoa gentil foi chamada de caridade. Para mim, foi uma luz no túnel. A caridade é todo ato de dignificação de uma criatura por outra. O gesto de renúncia a benefício de alguém. Mas também a doação de uma por outra vida significam todos esses movimentos, atos da caridade. Por essa razão que o apóstolo Paulo considerou a caridade a mais excelente de todas as virtudes. É compreensível, portanto, que tenhamos a caridade como sendo a benfeitora da humanidade em todos os aspectos em que se nos apresentem as necessidades humanas. Nesta noite, conversando sobre o Espiritismo, que faz parte da programação da nossa casa, Centro Espírita Caminho da Redenção, Mansão do Caminho, nós vamos ampliar o espaço-tempo para atender aos nossos queridos amigos e amigas através das suas perguntas. Peço ao nosso diretor para que proponha a primeira questão. Muito bem, Marcelo, está preparado para começar as perguntas, as respostas? Muito bem. Vamos lá, diretamente dos Estados Unidos.
De Luziane Pereira para Marcelo. Como perdoar quando alguém só nos faz e deseja o mal? Este é o grande desafio da criatura humana nos estágios evolutivos em que todos nos encontramos. Há no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, Amai aos vossos inimigos, algumas lições que estão ali bem no começo, no Evangelho se não me engano, de Mateus, no capítulo 5, que nos traz logo no primeiro item, retribuir o mal com o bem, nos trazendo uma fórmula do bem proceder para com situações desta natureza. Porque nós estamos acostumados às questões relacionadas à lei de Talião. Ao bateu, levou. Estão lá inscritas desde o Deuteronômio, lá no capítulo 19, eu acho que no versículo 21, se não estou enganado, do Velho Testamento. Talvez herança até daquele rei da Babilônia, Hammurabi. E aí Jesus traz uma outra proposta totalmente diferente. Devolver o bem com o mal que nos fazem. Há a palavra perdoar, ela deriva do latim, perdonare. Ou seja, perdonare, ela é composta de duas partes. Um perpassar, em torno de, e donare, doar-se, doar um pouco mais. Percorrer, perpassar, nos traduz algo que a gente se excede um pouco mais. Comece, minha querida amiga, pelos pequenos perdões. Se nós somos filhos do Altíssimo, do Criador do Universo, possuímos potenciais inimagináveis que ainda desconhecemos. Mas todo grande perdão começa pela esta caminhada que se chama pequenos perdões. Pequenos ajustes. Se você não consegue perdoar de uma forma plena, ampla, comece com os pequenos perdões. Aos poucos, eu tenho certeza que esta criatura vai reconhecer que você é uma outra pessoa, que está acima de uma situação, talvez, que a iguale neste momento. Aquele que perdoa, aquele que ama, se destaca e se diferencia daquele que ainda encontra nesses movimentos de ódio, de rancor, que são muito característicos do dia a dia. Todo grande perdão começa com os pequenos perdões. Toda grande caminhada começa pelo primeiro passo. Tenha coragem, dê o primeiro passo. E vá ali para o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, amai os vossos inimigos, e passe o olhar pelo Evangelho de Mateus, especialmente ali no capítulo 5, nos versículos 43 a 47, e outros correlatos que nos trazem conselhos muito especiais para este grande empreendimento que tenho certeza você será capaz. Obrigado, Marcelo. Divaldo Liliana Neves pergunta: como lidar com a prematura morte de filhos recém-nascidos? Com a mesma coragem com que os recebeu ao reencarnar-se. Invariavelmente, no largo período da gestação, 9 meses, as raízes do sentimento aprofundam-se e os seres queridos tornam-se ainda mais esperados, com uma ternura infinita, os não amados de outras existências, com conflitos e repugnâncias. Mas o normal, o período da gestação, é o grande período que liga uma à outra alma. Aquele que se reencarna e os braços que o acolhem desde o primeiro momento. Quando a morte os arrebata, a dor, a frustração, o desencanto é muito grande. Mas tenha a alegria imensa de haver contribuído para que esse espírito querido haja cumprido com uma parte de encarnação que foi interrompida através do suicídio. Aquele período que restava para a morte natural foi agora naturalmente liberado e ele retornará invariavelmente. Retorna para cicatrizar a ferida
e, recuperado, avançar no rumo da felicidade. Nunca se perde ninguém. Nós separamos-nos fisicamente. Só se perdem aquilo que não temos. E como a paternidade não é uma posse, é uma vinculação divina, nunca perdemos. Separamos-nos momentaneamente, mas continuamos juntos através dos tempos. Muito bem. Marcelo, temos aqui uma pergunta sobre a morte. Continuo sentindo pânico em relação à morte. O que fazer? Nesses dias de pandemia, nesses dias conturbados de transição planetária, todos nós estamos afetados de uma forma ou de outra por estas cargas vibratórias que acabam nos acometendo de uma forma ou de outra. Há na pergunta 459 do Livro dos Espíritos há uma indagação interessante que Allan Kardec nos traz. Influenciam os espíritos em nossas vidas? E a resposta ela é sui generis. De ordinário, muitas vezes, são eles que nos dirigem. Então, estabelecendo uma linha de conduta íntima, através da oração, através dos pensamentos positivos, iremos nos afinizar com os benfeitores da humanidade que, com certeza, nos inspirarão a termos mais confiança, a termos mais fé. No capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre a fé transporta montanhas, nós vamos perceber ali que existem ditados, fórmulas muito bem colocadas para que nós possamos construir esta fé, esta confiança no porvir, que é luminoso para cada um de nós, se soubermos tranquilizar os nossos corações, asserenarmos as nossas mentes, sintonizando com os bons espíritos que querem a nossa felicidade, que querem que este sentimento de pânico seja retirado, muitas vezes incutido e sugerido pelos espíritos maus que nos querem ainda na retaguarda desse processo evolutivo. Aos poucos, com esta confiança de que tudo que o Pai Celestial criou está fadado e destinado ao sucesso, à felicidade plena, ao amor com A maiúsculo, tenho certeza que estes sentimentos irão diminuir se percebermos que nós não estamos entregues à matroca. Há um nauta desta nave que se chama planeta Terra. E mesmo para aqueles que talvez não estejam ainda afeiçoados às questões da oração, da meditação, iniciem com passos pequenos neste processo de conexão com o seu próprio interior, com o seu mentor espiritual. E aí, deixando-se influenciar, como está ali na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, pelos bons espíritos e não pelos maus, que ainda se encontram em momentos de profunda desdita, de muito ódio, de muitas situações complexas. Há uma esperança para toda a humanidade. Nenhuma das suas ovelhas, como disse Jesus, se perderá. Basta que a gente possa, no dia a dia, neste gráfico ascensional, aos poucos galgando as ferramentas, a confiança e a esperança de que dias melhores virão. É muito natural que as situações ocorram no dia a dia, nos convidando a desanimar. Mas aí está o mérito da criatura, que com este trabalho íntimo, interno, vai desconstruindo o homem do passado e vai construindo o homem do futuro, transformando-se um dia num homem sereno, pleno, um verdadeiro homem de bem, como está ali no Evangelho, capítulo 17, no item 3. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade com a sua maior pureza. E confia plenamente em Deus. É um processo. Eu sei que parece muito fácil nós falarmos, mas toda a grande empreitada começa pelas pequenas construções, até que algumas conexões dos bons amigos você irá perceber. E estes eventos ligados ao pânico diminuirão, passo a passo, pouco a pouco. Divaldo, vamos falar um pouquinho sobre o princípio inteligente. Solon Soares faz a pergunta:
Como o princípio inteligente está agindo no reino animal, o instinto não falha. Porque individualizado, com livre-arbítrio ele erra? Por uma questão do não hábito da liberdade. O livre-arbítrio é já uma conquista do espírito, que abandona a fatalidade dos fenômenos automáticos. Então, esse princípio que se vai ampliando através da experiência tem o direito de optar. E como não tem experiência anterior, faz opções que parecem mais desejáveis, mais agradáveis, e nem sempre são as opções corretas. Muitas pessoas me têm dito, algumas com razão, é muito melhor cuidar do animal, porque ele jamais é ingrato. E, no entanto, os filhos que recebem o melhor carinho são não poucas vezes verdadeiros algozes, com razão. Mas esta opção do filho ser ingrato ou de ter gratidão é resultado do processo da evolução. Ainda está na fase primária dos instintos essenciais e não sabe dar, somente sabe recolher, com o estado de exigência da sobrevivência para receber sempre muito mais. Daí o livre-arbítrio é o responsável pelos efeitos das nossas opções. A partir de nós havermos selecionado um caminho, vêm as consequências inevitáveis. E então, da próxima vez, já saberemos optar por aquilo que é positivo. Muito bem. Marcelo, como é a região do umbral e sua energia? Quais espíritos são merecedores a viver nesse plano? Existe acolhimento? É uma pergunta de Márcia Bastos. O acolhimento sempre existe. A providência divina nunca nos esquece, onde quer que estejamos. Agora, o inferno, as situações tristes e complexas, nós vamos carregar dentro do nosso íntimo, de acordo com esse estado mental, essas vibrações que ainda possuímos, os sentimentos malsãs que ainda nutrimos. Na obra Nosso Lar, André Luiz nos traz, através da psicografia de Chico Xavier, uma definição bem interessante. Ele nos coloca que o umbral funciona, portanto, como região destinada a esgotamento de resíduos mentais. Ele diz que é uma espécie de zona purgatorial, onde se queima a prestações, o material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado, menosprezando o sublime ensejo de uma existência terrena. É mais ou menos assim que ele coloca. Então nós vamos percebendo que esta região vibratória, esta região, é onde muitos dos espíritos que ainda se comprazem nas questões ligadas à materialidade, os sentimentos ruins, as situações malsãs, automaticamente iremos nos posicionar, nos colocar nesta região espiritual. Mas a assistência sempre vai ocorrer. Eu me lembro de um caso, nesta mesma obra Nosso Lar, quando este espírito, André Luiz, desencarna e permanece lá, se não me equivoco, por 8 anos, mais ou menos, e depois é resgatado por Clarencio, um dos mentores, um dos ministros desta cidade espiritual, que se chama Nosso Lar. Ele, levado a Nosso Lar, conta a sua história, essa história é compartilhada com todos nós, e num determinado momento, sua mãe, que já estava desencarnada e que habitava determinadas regiões acima de Nosso Lar, o encontra André Luiz. E André Luiz pergunta, que bom, aquela alegria imensa, e pergunta para sua mãezinha, onde está meu pai? E o pai havia tido, enquanto estava encarnado, uma relação conjugal com 2 meninas, era uma pessoa complicada, ligada às questões da aparência, mas pelos bastidores nutria uma série de relações complexas com outras moças. E esta mãe de André Luiz, que não me recordo o nome, dizia que ela o visitava nesta região umbralina frequentemente,
mas ele não a percebia. Sentia a saudade dela e ela traz a seguinte expressão: no máximo eu conseguia arrancar dele algumas lágrimas, alguns sentimentos assim que duravam muito pouco. Então nós percebemos que há sempre o auxílio, mesmo nestas regiões purgatoriais, nestas regiões ainda que caracterizam os espíritos nesta faixa vibratória de pensamento, mas o auxílio constantemente aguarda o momento da oportunidade daqueles portais mentais da pessoa, do coração se abrir e aceitar o resgate. Por isso que André Luiz nos fala que é uma zona purgatorial onde se queima a prestação, o material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado. E ele traz, menosprezando o sublime ensejo de uma existência terrena. Então é mais ou menos isso que eu queria trazer. Divaldo, Dalva Novaes pergunta a respeito do mal de Alzheimer e os espíritos que são acometidos com esse mal, e o que é que nós podemos fazer em relação a tudo isso e a eles ajudá-los? O mal de Alzheimer é um fenômeno de desgaste cerebral. Trata-se de uma expiação. O espírito vitimado por esta condensação cerebral, entre vírgulas, este segurar do cérebro, transformar-se quase em pedra, perder a função, é resultado do próprio perispírito que guardou compromissos muito graves e não foram atendidos. O paciente, conforme as áreas afetadas, vai perdendo a memória lentamente, vez que outra pode ser muito rápido. Mas o normal é um processo de perda de contato com o mundo exterior. Perdendo o cérebro a sua capacidade de expressar os sentimentos, o espírito aturde-se. Naturalmente ele prossegue encarnado numa grande aflição. Digamos que é uma prisão sem grades. E que podemos fazer? Ter muita tolerância. O sentimento de compaixão, de solidariedade, porque o espírito apercebe-se do que está acontecendo. E me recordo hoje de um fato que já se tornou popular. Um homem estava no médico e, de repente, ele disse: doutor, tenho que suspender a consulta. Hoje é o dia tal, é o dia que eu visito a minha mulher. Ela está internada em uma casa de idosos e é portadora de Alzheimer. E nesse dia, todas as semanas, eu a visito e comungo um pouco com ela. E o médico diz: mas que diferença faz? Quer você vá, quer você não vá. Ela não sabe. Isso é verdade. Mas eu sei. É a lição de que nós deveríamos cumprir com os nossos deveres, mesmo que o paciente não se dê conta nos registros cerebrais, mas ele se dará conta do abandono, ou do carinho, da assistência, ou do desprezo que aqueles que o amam nesse momento exteriorizam. Então, sempre paciência, misericórdia e acompanhamento. Muito bem. Nós daremos agora um pequeno intervalo de alguns minutos e retornaremos em breve. A você que nos ouve com muito carinho, nós estamos acessando ao seu coração para que você possa acessar também o Espiritismo Play, que é essa plataforma que tem por finalidade levar ao movimento espírita em geral todo o histórico da grande atividade dessa caminhada deste Paulo de Tarso dos nossos dias, que é Divaldo Pereira Franco, e ao mesmo tempo enriquecer a sua alma com este alimento tão importante e fundamental que são as abordagens trazidas por este companheiro e mensageiro do amor, nosso Divaldo, para aquecer o seu coração e trazendo uma diretriz mais feliz, mais assertiva para o nosso dia a dia. Acesse Espiritismo Play, a plataforma que estará auxiliando a manutenção da nossa querida Mansão do Caminho. Muita paz, Jesus nos abençoe e guarde sempre no seu amor.
Retornamos com Marcelo, então. Marcelo, de Jane Correia, como podemos saber se há presença de bons espíritos no ambiente que estamos? A pergunta é muito oportuna, porque vai determinar como está o ambiente do nosso lar, ou o ambiente íntimo que nós carregamos. Se trata do lar, Giane, você deve cultivar o hábito da oração, dos bons pensamentos, das boas posturas diante de todas as situações adversas que podem, talvez, estar convidando para uma mudança de eixo numa questão negativa. Porque, por afinidade, os bons espíritas serão atraídos por aqueles que se esforçam para serem melhores, que cultivam a paz, que são pessoas que estão trabalhando verdadeiramente para fazer esta grande diferença. Há na pergunta 785 do Livro dos Espíritos, qual o maior obstáculo ao progresso? E os espíritos, Kardec faz essa pergunta, e os espíritos nos respondem o orgulho e o egoísmo. Todos nós temos ainda doses de orgulho, de egoísmo, em patamares maiores ou menores. Mas à medida que nós nos damos conta destas nossas anfractuosidades, destas nossas fragilidades, fazendo a examinação constante, como está ali na questão 919 do Livro dos Espíritos e proposta por Santo Agostinho, neste processo de autoexaminação, do conhecer-se a si mesmo, você vai aos poucos dulcificando a sua intimidade e atraindo a presença dos bons amigos espirituais. Como é que nós percebemos isso no ambiente? Um ambiente de paz, com certeza, está com os bons espíritos. Um ambiente de perturbação, de discórdia, de complicações de toda a ordem, com certeza, ali não há ordem. E não são os bons espíritos que talvez estejam ali, embora sempre eles nos intuam para que saibamos como mudar de postura, para que a gente possa realmente sair deste eixo complexo para ir para uma posição muito mais centrada. Então, você vai perceber no lar, no ambiente íntimo que você está, se a presença dos bons amigos espirituais ali estão, porque sentirá uma paz que é indescritível. Uma paz que aos poucos vai tomando conta de você e você vai perceber que todos que ali estão vão comungar e perceber esta paz. Há uma situação interessante. Nós temos o hábito de fazer o evangelho no lar e os lares espíritas têm este hábito que não foi inventado pelo Espiritismo. Ali no livro Jesus no Lar, no primeiro capítulo, o Espírito Neio Lúcio nos traz o que foi o primeiro evangelho no lar. Ali, quando Jesus estava ali, junto com os apóstolos e os seus discípulos. A criatura que tem o hábito de orar, de ler o evangelho, de praticar o bem, de ser uma pessoa boa, esforçando-se cada dia para ser melhor do que foi ontem e vislumbrando lá na frente, sendo um pouco melhor do que o dia de hoje, com certeza vai atrair a presença dos bons espíritos. Nós tínhamos aqui um senhor que veio instalar uma cortina. E ele bateu na porta e eu e minha esposa, Andréia, temos o hábito constante de orar. Aqui em casa parece até um centro espírita, é algo muito interessante. Ele abriu a porta, esse senhor. Na hora que ele abriu a porta, ele levou um choque. Ele abriu os olhos e foi uma cena interessante. Ele falou assim, que coisa interessante. Aí ele não comentou nada, ele entrou, ele tirou a medida da janela, aquelas coisas todas. E quando ele saiu, eu fui fazer o cheque. Eu não sei se ele fez isso porque eu tinha que fazer o cheque ou não. Mas ele trouxe a seguinte informação. Eu não sei o que tem nesta casa, mas a casa é diferente das outras que eu tenho visitado. Aqui parece que existe paz. Aquilo me tocou. E eu falei, meu Deus do céu. Mesmo que você não perceba, porque a mediunidade todos nós a temos num grau um pouco maior ou num grau menor, você vai perceber que a paz vai começar a tomar conta do seu ambiente. E aos poucos, a presença dos bons espíritos, mesmo que você não os perceba ostensivamente, já fará diferença na ambiência, em todas as situações e eventos dentro daquele lar. Cultive o hábito do evangelho no lar, cultive o hábito da oração e trabalhe dentro de si mesma, transformando você num ser humano muito melhor. Vamos em frente.
Divaldo, Natasha nos faz a seguinte pergunta: como conter o medo diante da situação atual do planeta e tudo o que estamos vivendo? Racionalizando os acontecimentos. Primeiro, não estamos na Terra por acaso. Há uma programação. E somente nos acontece aquilo que é de necessidade para a nossa evolução. Essa lei, que é básica do universo, não nos impede de tomarmos os cuidados e realizarmos os compromissos que nos cabem, mas este pensamento nos dá muita tranquilidade. Não tenha medo pelo fato de estar em perigo. Qualquer um incidente, acidente, ocorrência pode interromper a nossa vida. De forma que o medo também é uma insegurança pessoal perante si mesmo e perante Deus. Tenha certeza de que o fenômeno da morte é um fenômeno biológico, natural, que acontece com tudo quanto está no movimento da vida, na encarnação, na reencarnação, na evolução, nos reinos vegetal e animal. Dessa forma, toda vez que for assaltada pelo medo, pergunte, mas de quê? Por quê? Porque eu temo o que não vai acontecer. E, se acontecer, eu terei a naturalidade, como todo mundo, para enfrentar. Não cultive as ideias negativas. E ao invés de deixar-se abater pelo medo, a alta confiança. Eu sou filho de Deus e Deus zela por mim. Então vai nascendo uma tranquilidade imensa. Procure criar o hábito de eu sou feliz. Então o mal que aparentemente venha a me acontecer será para o meu bem amanhã. Porque nem sempre aquilo que denominamos mal é prejudicial. Uma ocorrência que nos é negada, temos como um grande mal. No entanto, graças a ela evitamos danos muito maiores adiante. Foi um grande bem. Então, o medo é um transtorno psicológico, resultado de conflitos infantis, diz a psicologia. Mas nós, espíritas, completamos que esses conflitos vêm de ações perturbadoras de existências passadas. Faça o bem, entregue-se a Deus e tchau, medo. Muito bem. Marcelo, Gelson faz a seguinte pergunta: como me tornar um espírita? A pergunta é ótima. Se você já está fazendo a pergunta, você já está no caminho, sem dúvida. O verdadeiro espírita é aquele que trabalha constantemente dentro de si, reconhece os seus equívocos e trabalha para ser melhor do que foi, e esforça-se para ser melhor hoje, já projetando o seu próximo dia, o futuro. É uma construção. Ser espírita é uma honra, porque ser espírita é estar consciente do seu papel na Terra, de que há uma razão para as questões relacionadas ao sofrer e tudo tem uma explicação. Mas a nossa destinação, sem dúvida, é a felicidade. Então, se eu poderia te dar um conselho de como ser um espírita, eu te daria o mesmo conselho que eu tenho me dado todos os dias, fazendo uma análise constante. 1000 situações provacionais, dificultosas, obstaculizantes irão se apresentar para cada um de nós nesta vida. Não importa se somos espíritas ou não. Aquele que trabalha dentro de si, identificando que estas situações são convites para um processo educativo, porque Deus não pune ninguém. Deus é amor. Deus é a suprema inteligência do universo, esta causa primeira de todas as coisas, a onisciência, a onipotência, não poderia criar algo que fosse fadado ao fracasso, às coisas ruins. Então, ser espírita é estar consciente de que há um propósito para a vida. O meu conselho é esse que eu te dou. Trabalhe constantemente, leia a codificação, comece pelo Livro dos Espíritos. Você vai encontrar ali uma série de perguntas, porque este livro é a entrevista mais espetacular que o homem já teve até os dias atuais.
é um livro de perguntas e respostas que vai te trazer, com certeza, respostas que te foram visitadas durante a vida, até os dias de hoje, com muita frequência. Então, o meu conselho é esse. Vá fazendo esta análise, vá lendo a codificação espírita, começando pelo Livro dos Espíritos, e vá participando. Há muitos lives hoje em dia, muitas palestras do nosso querido Divaldo e outros oradores excelentes. Mas comece com esta obra tão especial e vá trabalhando dentro de si mesma, de si mesmo. Aos poucos você vai perceber o que eram obstáculos, agora, numa linguagem muito popular, você vai tirar de letra e as coisas, sem dúvida, vão ficar melhores. Esse é o meu conselho. Giovanni faz uma pergunta, Divaldo. Como conseguir enxergar os nossos vícios, como orgulho e egoísmo, e vencer esses vícios? Através de uma análise. A questão 919 do Livro dos Espíritos, hoje muito repetida, ensina-nos. Porque Allan Kardec perguntou qual o método mais eficaz para ser feliz no mundo e libertar-se das más inclinações. E o Espírito de Santo Agostinho respondeu: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. E logo depois, o mesmo Espírito comenta: fazei como eu, quando estava na terra. Diariamente, ao deitar-me, fazia uma análise de consciência. Quando percebia que me houvera equivocado em um ponto, no dia seguinte eu procurava remover esse ponto. E quando estava certo, eu dava prosseguimento. Então, este é o melhor processo de nós superarmos as más inclinações. Uma análise honesta, uma observação frequente. Depois de um fato acontecido, observarmos se agimos bem e se tivemos a espontaneidade de ser honestos. E se por acaso nós percebemos que não agimos como devíamos, o dever, nem é a humildade, o dever de reabilitar-nos. E isso faz que corrijamos. Já de outra vez, seremos advertidos pela consciência e não repetiremos a mesma infração. Dessa forma, reconhecemos a nossa inferioridade, as nossas paixões, como fenômenos naturais do processo da evolução. Cada dia nós evoluímos um pouco mais se nos detemos a aprimorar os nossos sentimentos e as nossas ações. A vida é um processo de desafios contínuos para melhor. Nós, no entanto, ao tomarmos as decisões, poderemos facilitar o caminho do porvir ou complicá-lo. Orgulho, egoísmo, todas essas manifestações de soberba e de pequenez moral são estágios infantis que podemos superar com a maturidade. Ainda mais quando lembramos que todos somos muito frágeis. Como diz uma tradição, o santo com pés de barro, o peso do santo quebra o pé e tudo se esvai. Então nos olhemos como pessoas frágeis, suscetíveis de erro e erramos, mas também corajosas para retificarmos e reconhecermos o nosso estágio, não de inferioridade, o nosso estágio evolutivo e avançarmos com decisão. Muito bem. Marcelo, a nossa próxima pergunta vem de Felipe Queiroz. Como encontrar um sentido para a vida? Como descobrir o nosso propósito? Ô Felipe, o propósito da vida, como encontrar o sentido da vida é aprender a amar um pouco mais. Não há outro sentido. Qual o nosso propósito? Servir. Essa fala inicial que eu trago talvez soe de uma forma muito clichê, muito banal, mas a criatura humana é feita para amar, é feita para servir. Aquele que não serve ainda não aprendeu a viver, como nós já ouvimos muitas vezes o nosso querido Divaldo falar. Então, o sentido da vida é você descobrir-se como alguém que faz a diferença no mundo.
Mergulhe dentro de si mesmo, neste processo de autodescobrimento. E nesse processo de autodescobrimento você vai encontrar potenciais que são inimagináveis ainda a esta visão ainda limitada e rasa que muitos de nós ainda fazemos. Todas as vezes que estamos olhando o mundo sobre a ótica materialista, nunca encontraremos a satisfação plena dos nossos anseios. Não significa que a gente tem que andar aqui vivendo na vida numa posição mística, pensando no mundo de amanhã, no mundo espiritual. Estamos na vida e temos que trabalhar para conseguirmos os recursos da vida, da alimentação, viver no mundo, mas sem pertencer ao mundo. E aí, quando nós passamos a perceber o real significado da nossa existência, e a doutrina espírita nos traz mensagens excepcionais a respeito das questões ligadas à transcendentalidade, nós vamos passar a perceber que há algo muito maior. Há no Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 33, quando Jesus tinha falado: no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. Que mundo foi esse que Jesus venceu? Foi esse mundo que nos convida constantemente às questões da egolatria, de buscar as posições cada vez maiores no mundo dos negócios, e quando não alcançamos, encontramos um vazio imenso e a nossa vida parece não ter sentido? E principalmente nas questões relacionadas à mídia, onde nos convidam muitas vezes às coisas inalcançáveis do ponto de vista material, e nos esquecemos de que tudo o que precisamos está aqui dentro de um coração sereno e amansado, percebendo que há um propósito maior para toda a criatura. Sem dúvida, isto é uma grande jornada que está se dando ao longo de várias e várias encarnações. Na pergunta 171 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual seria o dogma, qual seria o propósito, como estaria... No que diz respeito ao dogma da reencarnação, vejamos que ele utiliza a palavra dogma, uma verdade em conteste. E aí ele vai e coloca a resposta na justiça, na bondade divina, porque um pai nunca fecha a porta para um filho que se arrependeu, para um filho que quer progredir, algo nesse sentido. Então, se hoje nós experimentamos dor, ainda um vazio existencial, procure ser útil, procure ajudar alguém, faça um ato de caridade, pequeno que seja. E este ato de caridade não simplesmente é a questão relacionada à materialidade. A caridade, como era entendida por Jesus, significa benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Seja um pouco mais benevolente, seja um pouco mais indulgente, perdoe um pouco mais e com certeza as pessoas irão te retribuir e você vai passar a perceber que sendo mais solidário, sendo mais caridoso, como Jesus entendia a significação da palavra caridade, você vai encontrar uma verdadeira significação na sua vida. Algo vai mudar e este vazio aos poucos será preenchido, passo a passo, pequenos passos nesta grande jornada que se chama vida, vida com V maiúsculo. Divaldo, uma pergunta para você que é mestre no assunto. Como lidar com a manifestação mediúnica da psicografia quando não se tem preparo? Adquirindo o preparo para dedicar-se ao maravilhoso, ao abençoado fenômeno da psicografia. A mediunidade é uma faculdade orgânica que deve ser educada. Da mesma forma que educamos qualquer faculdade do nosso organismo, também podemos fazê-lo com a mediunidade. Sobretudo, o comportamento moral. É através do comportamento moral que nós atraímos os espíritos nobres, aqueles que têm interesse pela reforma da humanidade, através da reforma inicial do seu próprio médium, para que ele alcance o patamar de uma psicografia gloriosa, isto é, que traz uma mensagem de renovação para o mundo. Ele também deve renovar-se a cada dia, tornando-se melhor, hoje mais do que ontem, amanhã melhor do que hoje. A psicografia é uma dádiva de Deus, especialmente pelo confirmar da imortalidade da alma.
de trazer as notícias de como estamos construindo o nosso porvir. Trazer notícias de casa, da casa de onde nos afastamos temporariamente, para o processo evolutivo da reencarnação e para onde retornamos. Então, se a pessoa reconhece a faculdade dessa ou daquela natureza, se é portador de psicografia, também o é de psicofonia e de outras manifestações correlatas. Então, a educação moral e depois o exercício, mediante o estudo do livro dos médiuns, das obras básicas da doutrina e, sobretudo, da disciplina. Os bons espíritos são muito ocupados, não estão às ordens de ninguém, e muito menos dos médiuns com os quais convivem. O médium deve estar sempre em sintonia com os seus guias, através dos bons hábitos, através dos sentimentos que os atraem, e, acima de tudo, por uma necessidade de interrelacionamento pessoal. Na minha experiência mediúnica, a psicografia tem sido uma luz, não apenas brilhante, mas também aquecedora, no túnel frio de momentos difíceis, quando os espíritos, acostumados a escreverem, acercam-se-me e transmitem-me o pensamento que antes grafavam, através da intuição, da ternura, e também os sofredores, através das suas enfermidades levadas para o além-túmulo. Portanto, diante da psicografia, prepare-se a sério, não para receber mensagens espetaculosas diante da televisão, para poder fazer disso divertimento. Allan Kardec foi muito austero e jamais a mediunidade subirá à feira para o divertimento das pessoas. No passado, eram os charlatães, os palhaços que iam para as feiras e subiam no palco. Hoje também são charlatães, os indivíduos que têm necessidade de projeção da imagem, atormentados pelo êxito na televisão. A psicografia não é um espetáculo para poder divertir, comover e atrair pessoas. Deveremos respeitar a dor de um filho que partiu para torná-la público e exibir a mãe no tormento, numa aflição muito grande, para gáudio e, acima de tudo, vaidade do instrumento mediúnico. A mediunidade deve ser exercida cristamente, discretamente, com humildade. Então, aproveito do ensejo para sugerir aos companheiros de mediunidade guardar esse tesouro, envolvê-lo em carinho, em respeito e, sobretudo, em discrição, para que não se torne objeto de curiosidade, como aconteceu no primeiro período do Espiritismo, classificado por Allan Kardec como período de curiosidade. Mas depois de publicado o Livro dos Espíritos, período científico. Ao ser publicado o Livro dos Médiuns, ou melhor, o Evangelho segundo o Espiritismo, período religioso. E um quarto período, que seria denominado na época, é esse período que nós estamos passando, em que os fenômenos ocorrem em todo lugar, para atingirmos o período final, a transformação, a renovação da sociedade. Então, sugiro que zele, que tenha pudor, o pudor mediúnico, e resguarde sua mediunidade, psicográfica, ou seja qual for, com carinho e respeito em você mesmo. Marcelo, temos aqui uma pergunta muito interessante. Interessante mesmo. Existe o inferno? Quando nós estamos no inferno, tem chance de sair? Claudinei, que fez essa pergunta. Claudinei, tem chance, sim. Mas o inferno, como nós imaginamos, não existe. Esse inferno é um estado de alma que nós carregamos, essa nossa própria miserabilidade, ou a nossa própria plenitude que levamos aonde quer que estejamos. Há uma obra excepcional que eu recomendo você ler, chamado O Céu e o Inferno.
Esse inferno é dividido em duas partes. A primeira parte, ela Por que ele trouxe aquilo? Ele coloca, por mim mesmo juro, disse o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio, senão que ele se converta, que deixe o mau caminho e que viva. Já nos assinalando que não há este inferno, entre aspas, pela eternidade, esta situação íntima que nós carregamos dentro de nós mesmos, porque a criatura humana está fadada à felicidade. E sendo filha de Deus, qual pai que não irá resgatar um filho? Se aqui na Terra nós fazemos isso pelos nossos filhos, que ainda tem muitas complexidades, muitas encrencas, como diz o querido Alberto Almeida nas suas falas, um pai infinitamente bom e justo irá nos deixar eternamente abandonados a uma região mental de sofrimento e de transtornos? De maneira alguma. Sempre vai haver um momento onde esses esgotamentos mentais vão nos despertar e vão nos chamar a atenção para que a gente possa sair de faixa mental. E aí sim o auxílio que sempre esteve disponível será aí como um plugue, aquele que abre os braços, cansado de sofrer, aceitando a ajuda daquele que sempre está querendo nos tirar destas situações de miserabilidade. Então, repetindo aí a passagem no Velho Testamento, que está ali do profeta Ezequiel, bem no frontispício da obra, por mim mesmo juro, disse o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio, senão que ele se converta, que deixe o mau caminho e que viva, e que tenha vida em abundância. Com certeza, isso não será um estado eterno. Tudo não basta para um processo de melhora, de amor e de plenitude. Tudo correu tão bem. Então vamos agradecer. E para agradecer, vamos orar. Senhor e Mestre Jesus, nosso querido irmão, como podemos viver tanto tempo sem Ti? Nos convidastes inúmeras vezes e desdenhamos em todas elas, mas na acústica da alma sempre ressoava o convite e o reformulastes outras vezes. Então, despertos, resolvemos volver os nossos olhos e encontramos os teus. Os teus olhos nos extasiaram, Senhor, e magnetizados por Ti, hoje aqui estamos, Te pedindo perdão, ajuda, e que nos conduzas em direção a Ti. Abençoa-nos, sê conosco, hoje e por todo sempre. Que assim seja.